Minhas senhoras e meus senhores, vamos iniciar esta sessão e o seminário. Quero começar por saudar a presença do Sr. Ministro da Educação. Como sabe, é sempre bem-vindo a esta casa. Quero também saudar o Sr. Presidente da Associação, que é nossa parceira no desenvolvimento desta iniciativa. Saudar muito especialmente todos aqueles que vão colaborar connosco com os seus contributos e permitam-me que destaque também a presença, não só nesta sala, mas eventualmente numa sala subexcelente que nós temos lá em cima, porque o número de inscrições ultrapassou claramente a lotação. Saudar todos aqueles conselheiros e convidados, todos aqueles que no fundo também interessados, que têm vindo a colaborar também connosco e que vêm com a sua presença, têm no fundo também enriquecido a forma e o objetivo com que o Conselho Nacional de Educação tem vindo a desenvolver este tipo de seminários. Quero agradecer o vosso contributo, dizer-vos que conto que no futuro esse mesmo contributo possa ser reproduzido e que possa ser alargado a mais pessoas, e dizer-vos também que o trabalho do CNE, ainda que muitas vezes formalmente decorra do funcionamento das suas comissões especializadas e do seu plenário, que é o órgão fundamental, conta muito, mas muito, com os contributos, com os registros, com os estudos que têm vindo a ser feitos e que nós pretendemos dar especial projeção, nomeadamente a investigação feita em meio académico. Nós temos dado especial atenção a essa investigação, de forma a qualificar os contributos do CNE. Eu julgo que pareceres, recomendações, estudos, entre nós não podem ser só expressões daquela coisa portuguesa que é eu acho que. Eu acho que nós não temos que achar, nós temos é que pensar e fazer opções sustentadas em conhecimento rigoroso, objetivo e, tanto quanto possível, inovador. Nessa perspectiva, quero agradecer, obviamente, ao Sr. Ministro pela disponibilidade que sempre mostrou em colaborar connosco e, mais uma vez, com a sua presença e, mais uma vez, a todos, agradecer a vossa presença. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Associação para fazer a sua intervenção. Senhor Ministro da Educação e Ciência, Senhor Presidente do Conselho Nacional de Educação, Senhores Diretores-Gerais e Subdiretores do Ministério da Educação e Ciência, ilustres convidados, senhores participantes na segunda Conferência sobre Liberdade de Escolha da Escola. Em representação da Confederação Nacional de Educação e Formação, saúdo Vossas Excelências e agradeço a participação nesta conferência que encerra a Semana Internacional da Escolha da Escola. Ao longo desta semana, as comunidades educativas por todo o país, pela Europa e já também em muitos países pelo mundo, debateram e debatem a importância da liberdade de opção educativa, o direito dos encarregados de educação de escolherem a escola que desejam para os seus filhos. É gratificante e encorajador acompanhar o entusiasmo deste movimento nos Estados Unidos da América, a sua implantação na Europa, que é exemplo a reunião de alto nível de representantes de ensino não estatal europeu, realizada na passada terça-feira, 27 de janeiro, no Parlamento Europeu, onde tivemos a honra de representar Portugal e onde estiveram representados mais de 12 milhões de alunos. Não nos move a dicotomia estatal-não estatal. Os alunos são a razão de ser
do nosso esforço e os destinatários da nossa ação. Por isso, centramos o nosso debate não nas entidades instituidoras das escolas, mas sobre a melhoria do sistema educativo nacional. Defendemos a autonomia das escolas para que existam projetos educativos diferentes. Pugnamos pela equidade para garantir igualdade de tratamento dos cidadãos e das instituições e promovemos a liberdade de ensinar e de aprender, a liberdade de escolha da escola como um direito fundamental dos cidadãos. Saúdo e agradeço a presença do Sr. Ministro da Educação e Ciência por estar connosco neste evento de alto significado para os alunos e para as famílias portuguesas. Ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o meu agradecimento pessoal e da Confederação que represento pela parceria na realização desta conferência sobre a liberdade de escolha da escola. Todos conhecemos e reconhecemos os relevantes serviços que tem prestado e presta ao país na área da educação. Na realização desta conferência, reconhecemos mais um contributo de grande significado para que este debate seja entendido como abrangendo todo o sistema educativo, independentemente de as entidades instituidoras serem estatais ou não estatais. Bem-aja, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação. A liberdade de escolha da escola é uma questão de atualidade. É um debate que, não sendo recente, nos últimos anos assume redobrada intensidade. Consagra a Constituição Portuguesa, consagrada na Constituição Portuguesa, na resolução do Parlamento Europeu de 14 de março de 84. A liberdade da educação integra a agenda da década das Nações Unidas para a educação no domínio dos direitos do homem. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos têm direito à educação em igualdade de oportunidades, com liberdade individual e responsabilidade coletiva. Sendo um direito inalienável, continua a ser um foco de tensão social. Os governos olham para a educação de um ponto de vista global, como um desenvolvimento de ativos económicos com perspectivas orçamentais e políticas. Os pais olham para a realidade da criança por cuja educação se sentem responsáveis. Centram-se na busca da felicidade para os seus filhos. Desejam escolher a escola que consideram mais adequada para os ajudar nessa educação. Não se poupam esforços para dar-lhes as condições necessárias para a sua realização pessoal e profissional. Qual o papel do Estado e da família na educação? Educar implica liberdade e a liberdade é um imperativo da democracia. A liberdade de opção é indissociável da equidade e da autonomia pessoal e institucional. A Confederação Nacional de Educação e Formação defende que no acesso à educação seja respeitada a equidade com os cidadãos e com as instituições. Pretendemos um debate franco e aberto sobre os instrumentos da liberdade. Quais os instrumentos que se afiguram necessários para a concretização da liberdade
e de escolha da escola, a promoção do desenvolvimento sustentável do país e o aumento da sua coesão social implicam um sistema educativo nacional de qualidade fundamentado na liberdade individual e na responsabilidade coletiva. Obrigado. Precisa de volta e meia de alguma informação. Bom dia, Sr. Presidente do PNED, Sr. Presidente do PNED. É com um enorme gosto que participo na abertura deste debate sobre a liberdade de escolha. Nós sabemos, pela experiência internacional, que o maior grau de autonomia está associado a um melhor desempenho dos alunos. Sabemos que a autonomia permite criar projetos educativos diferenciados, adaptados às necessidades dos alunos e às especificidades do contexto. E sabemos também que não é a natureza pública ou privada do ensino, mas sim a diferença que potencia a escolha. E hoje, tanto as escolas públicas como as privadas têm mais liberdade para desenvolver os seus projetos educativos. Imaginemos, por absurdo, que o Estado centralmente dirigia todas as escolas, sejam públicas como privadas, ao mais ínfimo pormenor, como em alguns aspectos acontecia. Seria a distinção entre públicas e privadas que teria algum efeito? Nem é hoje a distinção entre públicas e privadas que tem um grande efeito. Tem um grande efeito, e um grande efeito na melhoria do ensino, é a possibilidade de haver projetos diferenciados, de haver um confronto entre projetos diferenciados, de haver a autonomia das escolas. E hoje as escolas públicas têm mais liberdade. Têm a liberdade em algo que hoje ainda nos parece difícil, como é que foi possível durante tanto tempo não o terem, que é a definição dos tempos letivos e da organização dos horários. É a definição da carga horária das disciplinas, desde cumpridos mínimos previstos e um total a cumprir para cada ciclo de ensino. É a definição curricular de ofertas de escola ou complementares. É a possibilidade de utilizar até 25% da autonomia curricular nas escolas que têm contratos de autonomia e também nas escolas de ensino particular e cooperativo. É a autonomia da definição dos projetos de ofertas profissionalizantes que mais se adequam aos seus alunos e ao meio onde estão inseridos. Hoje também os professores destas escolas têm mais liberdade pedagógica. Têm mais liberdade pedagógica porque têm metas curriculares que indicam onde se chega e não indicam o processo para lá chegar. Nós pretendemos obter resultados, não pretendemos controlar os meios. Com as metas curriculares, os professores têm mais liberdade na definição das suas estratégias e metodologias de ensino. E com o novo estatuto do ensino particular e cooperativo, as escolas privadas têm também, hoje, mais autonomia pedagógica e curricular e mais flexibilidade na gestão do currículo. Têm também, obviamente, a possibilidade de utilizar até 25% do tempo total da maneira que acharem que melhor se adequa aos seus alunos. Em terceiro lugar, temos mais informação para uma escolha esclarecida. Mais e melhor informação significa dar poder às escolas, aos professores, aos jovens e aos pais para poderem escolher, intervir e melhorar. Criámos o portal de estatísticas das escolas do ensino secundário e microescolas. Criámos o portal de infocursos. Disponibilizamos hoje, graças a um trabalho muito empenhado da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, disponibilizamos hoje mais dados e dados mais precisos. Disponibilizamos hoje mais e melhor informação. É curioso também notar que, ainda em 2001, ainda se debatia se o país poderia conhecer os resultados das escolas. Se o país poderia conhecer os resultados das escolas secundárias. Como se isso, conhecer os resultados das escolas, fosse deturpar o sistema. Que isso fosse criar coisas impossíveis, tais como concorrência entre escolas. Isso discutia-se. Até havia quem pensasse que não deveria ser dado aos portugueses informação sobre os resultados das escolas. Como esses tempos mudaram, passaram mais de 10 anos e hoje é completamente adquirido que é um imperativo de liberdade
conhecer o que se passa, saber o que se passa nas escolas, saber aquilo que se passa com os resultados dos alunos e poder interpretá-lo com dados de contexto que nós hoje fornecemos e com muitos dados que hoje fornecemos. Discutiu-se recentemente, como sabem, o problema da paridade de notas entre as classificações internas e as classificações externas em certas escolas. Só é possível discuti-lo porque hoje existe mais informação disponível do que existia anteriormente. Só é possível discuti-lo porque a nossa Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência é uma Direção-Geral que disponibiliza aos investigadores muita informação e que disponibiliza ao público muita informação. E que tem o cuidado de a organizar para facilitar aos pais e aos alunos a leitura dessa informação. E a leitura dessa informação é algo que, como é evidente, auxilia a liberdade de escolha. A liberdade de escolha informada. E, em quarto lugar, descentralização. Portugal é, ainda hoje, um dos países mais centralizados na educação. Somos o segundo país com a educação mais centralizada ao nível estatal da Europa. Sabemos, no entanto, que a proximidade de decisão traz enormes benefícios aos cidadãos. Sabemos que há grandes potencialidades no envolvimento ativo do poder local com a comunidade educativa. Sabemos que no nosso país há assimetrias significativas. Que os desafios e problemas das comunidades educativas em municípios rurais, urbanos, interiores ou litorais, de grande ou pequena dimensão, são diferentes. Sabemos que não há respostas ou soluções únicas nos mecanismos de governação de sistemas educativos complexos, como é o nosso, em que o clássico mecanismo de cima para baixo não é aplicável. É por isso que estamos a propor e a discutir o desafio da descentralização com vários municípios e respectivos agrupamentos de escola, através de projetos piloto. Nosso objetivo é a melhoria da qualidade da educação e dos resultados académicos dos alunos. E isso será conseguido através da articulação estratégica do ensino entre municípios e agrupamentos de escolas, através do aprofundamento da autonomia da escola, que tem de estar sempre defendida e que tem de estar sempre promovida e que não entra em conflito com a participação dos municípios no ensino pelas melhores soluções educativas. E o aprofundamento da diversidade dos agrupamentos de escola. Na aposta em mecanismos de corresponsabilização entre escolas e comunidades locais, mas em diálogo, de criação de condições para uma diversificação da oferta e maior envolvimento do tecido empresarial local. Estarmos hoje a discutir os diferentes instrumentos da liberdade é um bom sinal. Gostava de pensar que todo o trabalho desenvolvido ao longo destes 3 anos e meio veio contribuir para isso. O debate sobre a educação tem amadurecido. E isso é bom para os alunos, para os pais, para os professores, para os diretores.